Bom, então, na primeira mesa, a gente optou por construir uma discussão sobre dinâmicas dos mercados ilegais, que eu particularmente achei atingiu plenamente os objetivos. E agora a gente vai discutir como os mercados ilegais são refletidos nas políticas públicas e como, se tudo der certo, a gente vai conseguir chegar a apontar alguma espécie de solução. Ou caminhos, pelo menos. Essa mesa também? Sim, sim. O comentador da mesa. Acho que o Sérgio volta para cá, então talvez seja melhor. Acho que não. Não. Então aqui a gente vai ter a fala do Leonardo Silva, que foi autor, junto com o Bruno, que estava aí, de um artigo na revista sobre apreensões de drogas em São Paulo. Eu vou comentar sobre um artigo que eu escrevi com a Juliana Carlos, que deveria estar aqui, não pôde, mas foi um artigo que escrevemos em conjunto, sobre como o sistema de justiça trabalha com o que chega para ele a partir do relacionado a drogas. E a Sabrina Martina, que está aqui representando o coletivo Movimentos, que aí eu particularmente acho que é uma das experiências mais interessantes que está acontecendo hoje, nesse momento, no Brasil, particularmente no Rio de Janeiro, que é a possibilidade de as pessoas que são afetadas pelas políticas de drogas e pelas políticas de controle territorial falarem por elas mesmas. Então, eu estou muito feliz que o movimento está representado aqui pela Sabrina. E também comentários do Fábio Bechara, que é promotor de justiça de São Paulo, com quem nós já compartilhamos mesa aqui há um tempo atrás. Sempre um prazer. Então, a minha proposta é que o Leonardo fale primeiro, pela ordem da lógica da questão. Depois eu falo, depois Sabrina e o Fábio comenta. Bom dia a todas e a todos. Eu sou o Leonardo, eu trabalho no Instituto Sol da Paz, coordenando projetos de segurança pública. Esse artigo, na verdade, ele é um produto que deriva de uma pesquisa maior que a gente fez, que a gente quis entender um pouco qual o diagnóstico das apreensões de drogas no estado de São Paulo. A gente quis estudar um pouco, entender o volume de massa, a dinâmica das ocorrências, então a gente fez uma pesquisa mais ampla, que está disponível também no nosso site, quem quiser consultar, está lá, onde a gente catou e trabalhou uma massa maior de dados, detalhou mais, e a gente fez um outro tipo de problematização para elaborar o artigo para compor o dossiê. Então, a gente começou essa pesquisa, na verdade, essa temática, com algumas perguntas, que é o que a gente sabe da atuação policial envolvendo ocorrências de drogas no Brasil, como a gente sabe isso, ou seja, quais são os dados que estão disponíveis sobre esse tema, o que está aberto ao público, o que é necessário fazer pedido via lei de acesso à informação, como que esses dados existentes eles são analisados, eles são interpretados, tanto pelos gestores como pela academia, pelos interessados, e o que é que falta, qual o caminho que a gente tem que trilhar ainda para a gente conseguir avançar na questão. Tá? Só um ponto que é interessante da gente tratar nessa parte introdutória, é que a maior parte dos estados brasileiros, eles divulgam de maneira ativa, ou seja, estão disponíveis no site das Secretarias de Segurança Pública, o número de ocorrências envolvendo a posse, tráfico e apreensão sem autor. Ou seja, quando a droga é apreendida, mas ninguém é detido. Tá? E a gente foi olhar uma primeira lógica, na lógica de organização desses dados, na maior parte dos estados, essa informação está sempre numa seção chamada de produtividade policial, ou algo correlato. Como se fizesse parte exclusivamente da atividade policial esse tipo de ocorrência, quando a gente sabe que
ocorrências envolvendo, sobretudo, usuários de drogas, elas deveriam ser tratadas não exclusivamente pela questão policial, mas, sobretudo, alvo de políticas de saúde pública. Então, assim, esse é o primeiro ponto que chamou a nossa atenção, a própria apresentação, na lógica de organização e apresentação dos dados, refletindo um pouco as nuances da política, né? E aí, por que a gente foi estudar esse tema? Porque, como já foi abordado aqui, esse mercado, a questão da temática de drogas, ela envolve diversos outros aspectos no campo de segurança pública e sistema de justiça. Tá? Só para a gente trazer um exemplo, o reflexo dessa política de drogas na questão do encarceramento, ela é representativa por 25% do total de presos. Era em 2013. Em 2016, no Brasil, aproximadamente 176 mil pessoas estão presas envolvendo ocorrências de droga. Tá? Então, assim, é uma questão que se relaciona diretamente com a questão do encarceramento em massa, é uma questão que está muito amarrada à questão da letalidade policial e diversos outros trâmites, para não falar do sistema de justiça. A gente vai se deter aqui um pouco a tratar do sistema de segurança pública, que a gente sabe que essas ocorrências geram uma série de desdobramentos no campo do sistema de justiça. O que a gente foi olhar? Qual que é o ponto inovador desse artigo que a gente produziu, dessa pesquisa? É que a gente foi olhar não só o número de ocorrências e o perfil das ocorrências, mas a gente foi tratar um pouco do total de massa apreendida, que é um dado que está disponível em muito poucos estados. Tá? Aqui, para o estado de São Paulo, ele não está disponibilizado de forma ativa. Então, o que a gente fez foi um pedido de lei de acesso à informação. A gente recebeu um mega banco de dados. Foram 2 meses criando um algoritmo, uma metodologia para limpar, para tratar esses dados. Nada pôde ter sido feito de maneira manual, então foi tudo via programação, software de estatística. E a gente foi tentar trabalhar e chegar a resultados que foram condizentes com a realidade, segundo as fontes que a gente consultou. Analisando aqui um pouco, esse é um gráfico que mostra o volume de drogas apreendidas. Essa maior é o estado de São Paulo, em relação aos outros estados que disponibilizam essa informação. Então, acho que aqui a gente tem uma forma simples de entender um pouco o volume de drogas apreendidas no estado de São Paulo em relação aos outros estados. Tá? O verde é maconha, o roxo é cocaína e o laranja é crack, tá? Em toneladas. Isso a gente pegou o ano de 2015, porque um outro ponto também, essas informações elas são disponibilizadas com um delay muito grande de tempo. Tá? Em alguns estados elas têm que passar por perícia, em outros estados essa perícia demora, isso varia muito conforme a unidade da federação analisada. Então, o que a gente pegou de interseção entre todos os estados foi o ano de 2015, para esse comparativo. E aí aqui a gente também mostra por que estudar São Paulo. De outra forma, a gente está analisando a quantidade de boletins de ocorrência envolvendo posse e tráfico, mostrando um pouco a representatividade de São Paulo no contexto nacional, e aí os números, de fato, tanto os números nacionais como os números referentes ao estado de São Paulo, eles impressionam bastante. São dados compilados de outras fontes, de outras pesquisas também. Eles são proporcionais à população de São Paulo ou eles são desproporcionais? É natural que São Paulo tenha os maiores números em relação a quaisquer coisas. Nós tivemos, no caso dos indicadores que você está medindo, esse tem um percentual, ele representa mais do total do que a população? Eles representam mais porque provavelmente alguns estados têm problemas maiores de subnotificação. Então isso acaba pesando para os estados que têm um sistema mais aferido de mensurar os indicadores. Então a gente começou analisando a série histórica de ocorrências de apreensão de droga por categoria. Então a gente vai vendo aqui, no estado de São Paulo, aquelas ocorrências em que a droga é apreendida, mas ninguém é detido, tem uma participação percentual muito pequena. Os maiores números são, de fato, tráfico e posse. Tá? E a gente vai vendo comportamentos diferentes entre essas duas categorias. A gente optou em fazer uma divisão, porque a gente foi vendo que
Existem áreas com comportamentos muito diferentes no estado de São Paulo, então a gente foi separando essas categorias segundo capital, região metropolitana e interior. E aqui o peso das ocorrências do interior ele se sobressai nos gráficos, tanto de posse quanto de tráfico. Só que o interessante de observar são as tendências diferentes para cada região, para cada tipo de ocorrência. Por exemplo, as ocorrências de tráfico no interior elas estão numa crescente dos últimos 10 anos. Ao passo que essa tendência ela é diferente quando a gente analisa capital e região metropolitana. Já nas ocorrências de posse, a gente vai vendo uma tendências muito diversas ao longo do tempo entre as regiões e entre as regiões. E esse aqui é um gráfico que a gente fez mostrando a participação percentual de posse no total de ocorrências envolvendo drogas. Então a gente vai vendo que a posse ela vai caindo, a participação percentual, e aí é um dado já esperado, porque como a gente foi vendo, o tráfico foi aumentando, e o total de ocorrências envolvendo droga se manteve mais ou menos estável ao longo do tempo. Então, se foi caindo posse, foi aumentando o tráfico. A gente observou um comportamento bem peculiar ali ao longo de 15 e 16, tanto para a região metropolitana como para a capital. A gente não conseguiu identificar uma causalidade, determinar qual foi o fator causal desse comportamento. A gente ainda está averiguando. Se alguém tiver algum indício, também pode passar para a gente, que a gente também está curioso. E aqui, de fato, a parte que não é disponibilizada, a parte que deu mais trabalho de fazer a consolidação, que é a quantidade de droga apreendida por ano no estado de São Paulo. Os dados a que a gente teve acesso foram até setembro de 2017, e aí a gente foi observando realmente números bastante impressionantes. A gente tem aqui, no último ano cheio que a gente analisou, 2016, 148 toneladas de maconha, 12 toneladas de cocaína e 2 toneladas de crack em todo o estado de São Paulo. E aí a gente tentou espacializar para entender aonde essa droga foi apreendida. Tá? E uma maneira sintética da gente apresentar esses dados foi através de mapa. A gente construiu o segundo grandes comandos do Estado de São Paulo, que é uma maneira como a estrutura de segurança pública se organiza territorialmente. E o que a gente encontrou foram dinâmicas muito diferentes segundo o tipo de droga. Esse verde, primeiro, é o local de apreensão de maconha, considerando 2012 a setembro de 2017. E a gente observou um peso muito grande do interior, sobretudo lá da parte mais oeste do estado, né? Presidente Prudente, Araçatuba, Bauru. Eu não sei se está visível na exibição, mas a gente colocou também a malha de rodovias do estado, tracejado. E aí, o que a gente observou para a cocaína foi um comportamento completamente diferente, com uma concentração grande na capital e na região metropolitana, essas regiões orbitantes ali. E para crack, a gente observou diversos picos de concentração ao longo do estado. Não foi possível identificar uma mancha única, foram vários pontos de grandes concentrações. Tá? Então, isso aí revela um pouco da dinâmica e da logística que é pensada a partir de cada tipo de droga. Então, quando a gente fala de apreensão de droga, a gente tenderia a pensar numa coisa única, mas quando a gente subdivide por tipo de droga, a gente vai vendo que, na verdade, existem estruturas muito pensadas especificamente para cada uma delas, que se reflete um pouco no quadro das apreensões. De antemão, acho que é importante também ressaltar que a gente está mostrando são as apreensões. A gente não conseguiu montar nenhuma proxy que revelasse o quanto de droga circula em termos de massa, de logística. Acho que essa é uma pesquisa que todo mundo que trabalha na área tem muita vontade de fazer e é um número que todo mundo gostaria de ver. Mas a gente não conseguiu encontrar nenhuma maneira metodologicamente segura para trabalhar nesse sentido. E aí a gente fala que a política de drogas, né, ela é mal orientada e tem baixo impacto. E aí a gente vai mostrando um pouco porque que segundo a nossa interpretação, ela tem baixo impacto. A gente foi olhar um pouco qual foi o tipo, qual foi a instituição que fez essas ocorrências, que gerou essas ocorrências de apreensão. E aí a gente fez tanto para posse como para tráfico.
Para a posse, já era esperado um percentual relativamente alto da Polícia Militar. Confesso que essa concentração na Polícia Militar surpreendeu, porque a gente esperava que fosse alto, mas não achou que fosse encontrar números tão altos. E para tráfico também. Né? Quando a gente vê que 60% das ocorrências de tráfico foram encaminhadas, foram conduzidas pela Polícia Militar, a gente esperaria que essas ocorrências fossem fruto de investigação, que seria a atribuição da Polícia Judiciária. Então, esse número acabou revelando para a gente também um protagonismo da Polícia Militar nesse tipo de ação. E aí, um outro trabalho que a gente fez foi fazer o cruzamento de ocorrências e massa. Então, o que a gente produziu aqui foi olhar quanto de massa foi apreendida nas ocorrências de posse e quanto de massa foi apreendida nas ocorrências de tráfico. E aí, essa concentração também chamou bastante atenção, porque 97% da massa de maconha apreendida no estado de São Paulo foram ocorrências envolvendo tráfico e apenas 3% nas ocorrências envolvendo posse, quando a gente viu que são dezenas de milhares de ocorrências envolvendo posse e tráfico. Né? Então, esse número ele girou em torno de 3% a 4%, conforme o tipo de droga. Confesso que poucos estados disponibilizam esse tipo de relatório. Os dados que a gente viu aqui, comparando com os números do estado do Rio de Janeiro, os números fluminenses não foram tão concentrados como os que a gente achou, mas acho que revela um pouco do protagonismo que teve aqui o caso da Polícia Militar. Está fazendo essa relação de causalidade. E aí, uma outra questão foi: qual é a ocorrência típica envolvendo posse e tráfico no estado de São Paulo? Então, a gente optou em calcular a mediana para tráfico e posse do segundo tipo de droga. E aí, os números que a gente achou foram números significativamente baixos. Tá? Uma ocorrência típica de posse de maconha no estado de São Paulo envolve 2 gramas e uma ocorrência típica de tráfico aproximadamente 40 gramas. Então, em termos de volume, para a gente ter uma ideia, 40 gramas de maconha equivaleria ao volume, ao peso de 2 bombons. Tá? Os números de cocaína e crack são bem menores. E essa é a ocorrência típica do estado de São Paulo, envolvendo por tipo de droga. Qual foi o ponto que a gente foi olhar? A gente entende que, com esse cálculo aí de medida de dispersão que a gente optou pela mediana, a gente está simplificando dezenas de milhares de ocorrências que são bastante heterogêneas entre a dinâmica de apreensão e a massa de drogas que foi apreendida. E aí o que a gente fez foi olhar o top 100, as 100 maiores ocorrências de droga, e aí, por uma questão de limitação dos dados, a gente refinou para 2015. Então, a gente começou a trabalhar com o período de 2015 a 2017, porque o período anterior a isso, a qualidade dos dados estava atrapalhando os cálculos, e aí a gente optou em fazer essa delimitação temporal para garantir a qualidade da massa de dados e as análises que a gente gerou. Tá? E aí o que a gente fez foi olhar as 100 maiores ocorrências, 100 casos de tráfico, considerando o total. E aí, no caso da maconha, essas 100 maiores ocorrências foram responsáveis por 178 toneladas de maconha apreendida. Falando de massa, isso representa metade da massa de drogas apreendida no período. Tá? Então, de um lado, você tem 100 ocorrências, e do outro lado, para chegar àquele mesmo resultado de massa apreendida, você teve centenas de milhares. 0,12 ocorrência não volume. 0,12 é 100, são essas 100 ocorrências em relação a esses 80 mil. 98 é outra metade. Então, o que a gente está discutindo? Qual que é o objetivo maior que a gente propôs na pesquisa? Quanto de recurso foi utilizado? Quanto de orçamento público foi empreendido ali para gerar 80 mil ocorrências que produziam um resultado igual ou menor, na verdade, do que essas 100 top. Tá? No caso da maconha, essa concentração para a gente foi a mais evidente. Mas no caso de cocaína e crack também chamou bastante atenção. Eu estou falando de menos de 0,3% do total de ocorrências.
responsável pela metade da massa apreendida, responsável por 28% da cocaína apreendida e por praticamente 45% do crack. Então, o debate que a gente está fazendo no Instituto é como otimizar os recursos na área de segurança pública, que a gente sabe que são limitados. É sempre uma demanda dos gestores, a necessidade de empreender mais recursos. Mas um outro ponto de discussão é como esse recurso está sendo gasto. Como esse recurso está se traduzindo em ações que vão impactar no campo da segurança pública. Nesse caso, na questão de apreensão de massa de droga. Tá. Então, esse é o gráfico, as 100 ocorrências, no caso da maconha, impactando 52% versus praticamente 80 mil ocorrências. E a pergunta que a gente tem feito é: qual é a diferença dessas 100 ocorrências, o que elas têm de peculiar em relação às demais? Porque a gente viu que existe uma diferença, uma heterogeneidade muito grande quando a gente fala do universo de drogas, de ocorrências de apreensão de drogas, sobretudo aquelas envolvendo tráfico. Isso para a gente não discutir um pouco a questão das ocorrências de posse, que isso a gente já vai entrar numa outra seara. E a gente foi observar, na pesquisa maior que a gente se deteve a olhar, foi entender a dinâmica dessas 100 maiores ocorrências. E aí, essas 100 maiores ocorrências, elas explicam um pouco aquela concentração de apreensão de massa no interior. Por quê? Porque a maior parte delas ocorreu no interior, a maior parte delas ocorreu, na verdade, em rodovias, e é um outro ponto que chamou bastante a nossa atenção, porque foram apreensões feitas no interior de veículos de carga, ou seja, em caminhões. A maior ocorrência envolvendo a apreensão de maconha, ela teve uma massa apreendida de 16 toneladas. Então, a gente foi ver praticamente um caminhão lotado de maconha, que foi parado pela polícia militar num posto do interior. E a gente se deteve também em fazer uma análise maior desse top 100, tentando identificar se ele era fruto de um trabalho de inteligência, se ele era fruto de alguma concentração que explicasse uma preferência no transporte dessa droga, uma concentração de dia de semana, de faixa de hora. E os gráficos, os resultados que a gente encontrou foram totalmente aleatórios. Ou seja, não tem uma concentração num dia de semana específico, numa faixa de hora específica e sobretudo, na dinâmica dessas ocorrências. A gente foi procurar notícias de jornal que tentassem mostrar para a gente como é que foi essas ocorrências, porque a gente não teve acesso aos históricos. Aqui no estado de São Paulo fica meio complicado conseguir o histórico das ocorrências, então a gente já foi direto para analisar por outra via, que foram as notícias. E o que a gente observou é que tem um perfil desse top 100, que são caminhões parados, geralmente em postos de polícia rodoviária, polícia militar rodoviária, onde o policial desconfia ou do nervosismo, ou de algum comportamento atípico, ou de alguma questão de peso, ou inconformidade com a informação prestada pelo motorista, com o que ele está observando, e ele faz uma revista mais detalhada. E a partir daí ele acaba encontrando. Então, daí o protagonismo da polícia militar, naquela massa de drogas que a gente observou, também no total de ocorrências. E esse é um tipo de ocorrência que, apesar de não ser a mais comum, é um ponto que a gente reforça bastante, porque é um tipo de ocorrência em que a probabilidade de confronto ela é ínfima, então você expõe a menos risco tanto o policial como todas as pessoas envolvidas, terceiros que estão passando ali naquele momento, que é um comportamento bastante diferente das ocorrências menores, daquelas que são frutas de confronto policial, onde provavelmente você tem uma probabilidade maior de ferimento letal ou não, tanto dos policiais como das pessoas envolvidas. Então é um tipo de ocorrência que, apesar de não ser fruto totalmente de inteligência policial, as variáveis que o policial pode controlar, que evitariam um confronto, elas estão mais controladas. Tá? Então esse é um ponto que a gente chamou a atenção da gente. Nossa, já voa, hein? E aí a gente foi olhar também, considerando esse universo do top 100, algumas informações. Então a gente viu que a polícia militar, como eu já tinha adiantado, ela é responsável pela maior parte dessas top 100 para todos os tipos de droga. Tá?
E aí a gente foi observando uma relação bastante próxima da ocorrência para a massa. O que chamou a atenção para a gente foi as grandes apreensões realizadas pela Polícia Civil no caso de cocaína. A gente vai vendo aqui que, apesar do número de ocorrências ser pequeno, a relação de massa foi bem maior. Então, a gente entende que deve ter havido ali uma apreensão fruto de um trabalho de inteligência, de investigação policial, onde foi possível fazer essa apreensão também no momento de transporte. E aí, só para fechar, a pergunta que a gente está fazendo com essa pesquisa é: por que a gente está gastando recurso do campo de segurança pública com usuários de drogas, e aí a gente vai até além com microtraficantes, ao invés de focar, de utilizar os recursos que são limitados através de procedimentos de inteligência, de investigação, onde se impacta a logística de distribuição de drogas, causando a minimização dos efeitos colaterais, que são letalidade e vitimização policial. Isso para não falar do segundo momento, né? Que é quando a gente começa a acionar também as instituições do sistema de justiça, pensando que as ocorrências, 40 gramas, no caso aqui da ocorrência típica de tráfico de maconha no estado de São Paulo, ela tem todo o desdobramento a partir da apreensão. Em geral, a polícia militar leva para um distrito policial, é empenhado recurso também da Polícia Civil, é empenhado recurso da Polícia Técnico-Científica, que é necessário fazer uma série de exames para constatar a relevância daquela droga, se ela é de fato um entorpecente. A partir daí, a gente tem todo o âmbito do sistema de justiça acionado, toda a questão do encarceramento. Aquela pessoa, em geral, é detida em flagrante, ela vai ser encaminhada para um centro de detenção, e a partir daí ela vai entrar nessa grande corrente que a gente está vendo aí. Isso aqui são os dados principais que a gente optou em trazer para essa apresentação, só para incitar de fato o debate. Tá? Obrigado.